E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas características, né? Algumas características da igreja. A igreja ora porque Pedro e João estavam presos e a igreja estava orando nesse momento. Eu vou dar uma lidinha rapidinha aqui num trecho, você apenas preste atenção. Após a oração da igreja, não olhe para a Bíblia, não leia, preste só atenção. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Isso foi após Pedro e João serem soltos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma a outra, o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. A igreja estava unida, orando para que Pedro e João fossem libertos e soltos daquela prisão ilegal que havia acontecido. Eles estavam presos, mas o Senhor, diante do clamor da igreja, o Senhor faz milagres. É por isso que é importante nós estarmos aqui orando pelas nossas causas, orando pelos outros, por aqueles que sofrem injustiça nesse momento, como nós oramos por aqueles que estão atravessando um período doloroso de luto. Esse é o papel da igreja. É para isso que a gente se reúne aqui hoje. É para isso que estamos juntos hoje aqui, orando uns pelos outros, por aqueles que ainda não estão aqui, por aqueles que não puderam vir e todos aqueles que estão atravessando algum tipo de adversidade nesse momento. E o texto ele prossegue aqui. Uma das primeiras características, que é a primeira característica que eu gostaria de trazer aqui, da verdadeira igreja. Lembrando que a verdadeira igreja não tem nada a ver com denominações. As denominações foram criações humanas. As religiões são fruto da criação humana. E, pasmem, uma má criação, não é? da parte dos homens. Digamos que um mal necessário. Porque o ideal seria que não houvesse divisões. O ideal é que fôssemos apenas um povo único, unidenominacional. Mas conforme me veio agora à mente a carta de divórcio, né, que Moisés permitiu, isso permitiu não porque Deus quisesse que o homem se divorciasse, mas que, segundo as durezas do coração humano, ali pudesse haver um meio termo. E a religião, ela vem nesse sentido. As múltiplas denominações que nós temos, ela serve para quê? Para diminuir essas diferenças que existem entre nós. Mais uma vez eu digo, a vontade de Deus era que fôssemos todos unidos numa só denominação, pudéssemos pensar, não é? Tivéssemos unidade, eu falo isso, né? Unidade em relação à nossa fé. Mas, infelizmente, não é assim que ocorre. Existem muitas igrejas cristãs que divergem da forma que o Evangelho prega. Isso não é bom, mas eu falo aqui, chamo a atenção da verdadeira igreja, que não é denominacional e não tem nada a ver com religião, mas sim aqueles que buscam amar a Deus sobre todas as coisas. A verdadeira igreja é aquela que busca a Deus, que sabe que há algo mais poderoso e mais forte, e por isso clama, e por isso ora na sua intimidade. É por isso que nós estamos aqui também, para orar por aqueles que buscam a Deus, mas ainda não acharam a Jesus. Aqueles que buscam a Deus no seu interior, buscam deuses diferentes,
mas são mais sinceros do que muitos cristãos que conhecem o Jesus bíblico, mas não querem andar no caminho. E oramos por esses que de fato fazem parte de outras religiões, daqueles que ainda não encontraram o caminho da paz, mas que no fundo, no íntimo, busca e clama por justiça, por verdade, teme, chora a dor do outro, sorri quando o outro se alegra. Isso aí é bom a gente entender como percepção geral do que é igreja verdadeira. E aleluia, porque nós, uma vez no passado, nós clamamos pedindo ajuda, Deus se apresentou para nós. Aleluias, pela misericórdia, não por mérito próprio, mas nós um dia buscamos a Deus e Deus nos revela Jesus, o Deus verdadeiro, o único que é mediador entre criatura e Criador, aquele que está fazendo o link, o único que pode reconectar a criatura caída ao Criador perfeito. Amém? E a primeira característica da igreja aqui é que eles eram um de coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. É uma característica da igreja a sensação de desfrutar dos bens, porém, sem a noção de posse. É meu, só é meu, eu conquistei, foi me dado, não é de ninguém, não pertence a ninguém, é meu só e pronto. Essa ideia que o mundo nutre, não é? Essa ideia aí que o mundo tanto repassa, a questão do excesso, desse egoísmo, né? Desse excesso de individualismo. Deus não quer tirar nada seu. Deus não quer tirar algo seu, a força e dar para outra pessoa, como muitas pessoas temem. Ah, como é que eu vou servir a um Deus? Eu trabalhei a vida inteira, como é que é esse negócio aí que dividiu o que tem? Eu trabalho a vida inteira, o irmão que está do lado não quer nada com a vida, que história é essa de eu dar o que eu tenho a ele? E isso gera, com certeza, um certo temor em nossos corações, né? Como é que é esse cristianismo aí de dar o que eu tenho? Como assim eu vou perder o que eu conquistei? Bom, Deus ele quer trazer uma consciência a nós. Deus não quer tirar o que você conquistou. Deus não quer tirar de você, furtar, subtrair aquilo que você conquistou de forma suada, com o fruto do seu suor, que é algo digno, não é? O próprio Deus instituiu que o homem conquistasse as coisas pelo suor do seu rosto, pelo seu trabalho, mas que acima de tudo, o que Deus quer de nós é que a gente possa abrir mão, quando necessário, daquilo que a gente tem, para abençoar quem não tem. Amém? Não estou falando aqui dos preguiçosos de plantão, daqueles que não movem uma palha para o seu próprio sustento e se utilizam desse princípio para subtrair algo do outro ou querer impor alguma coação psicológica no irmão, no sentido de dizer, olha, o evangelho diz para você dar, então você vai ter que me dar. Não. O preguiçoso, aquele que não está disponível para trabalhar, para buscar o seu sustento, para correr atrás, ele precisa passar por uma fase de muita privação para que o Espírito possa atuar nele e assim, quem sabe, ele desperte e saia do sofá, levante-se da poltrona e corra atrás do seu sustento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso? O próprio apóstolo Paulo, ele trabalha com esses dois aspectos, com essas duas ideias. A necessidade de nós estarmos disponíveis a abençoar materialmente quem quer que seja, mas ao mesmo tempo ele traz a consciência no despertar que aquele que não está disponível para conquistar, para trabalhar, ele acorde, desperte do sono da preguiça e vá atrás de conquistar. O que Deus quer de nós é que todos nós tenhamos essa mentalidade de abençoar. É simples de entender. Imagina só uma igreja em que todos desejam abençoar. Está solucionado o problema da concentração da renda, das desigualdades. A gente vai, né, melhorando muito o nosso país, a nossa comunidade, quando todos estão dispostos a abençoar.
de poder ajudar ao outro, não é? Tendo em vista que a ajuda é a gente poder ceder um pouco do que a gente tem, não é? Não considerar, como o texto diz aqui em Atos, tudo lhes era comum. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. É não considerar como sendo apenas seu, como nós falamos no início aqui da mensagem. É simplesmente termos esse senso de solidariedade, estarmos abertos para ajudar a quem precisa. Amém? Esse é o primeiro tópico aqui, tá certo? Dessa passagem que nós estamos lendo aqui de Atos, capítulo 3. Aliás, capítulo 4. Tem uma passagem na Bíblia que diz, né? Vai ter com a formiga, né? É, Provérbios. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. E ele ainda diz, se você não trabalha, não toma. Isso, Paulo falando da igreja aos Tessalonicenses. Houve um problema muito grave na igreja de Tessalonicenses, porque ao passo que o pessoal, a comunidade da Tessalônica, estava muito triste, desesperada, naquele tempo havia uma perseguição muito grande, Paulo entra na carta de Tessalonicenses trazendo a esperança da volta de Jesus, não é? Paulo enfatiza, como conhecemos o texto de Tessalonicenses 4,15, que o Senhor Jesus nos ares, ao ressoar da trombeta, arrebatará a sua igreja, não é? Esse texto de Tessalonicenses 4,15, que é muito importante, que traz esperança aos nossos corações, no sentido de que ele virá resgatar a sua igreja. Mas vejam como a alma humana ela é tão desequilibrada e algo que serve para esperança, para alguns vai servir para o mal. Em que sentido eu estou dizendo isso? Porque enquanto uns estavam precisando ser nutridos, estavam desesperançados, sem esperança, né, acerca da volta de Jesus, outros diziam assim: se ele vai voltar, então eu não preciso mais fazer nada. Olha como a gente tem dois extremos aí de problemas, não é? Enquanto uns estavam sem esperança, cadê Jesus? Ele não vai voltar, nós vamos ser mortos aqui pelo imperador, estamos passando uma dificuldade muito grande, uma perseguição muito grande. Paulo chega e diz: olha, calma, fica calmo, Jesus está voltando, ele não vai deixar você sozinho. Por um outro lado, uma outra parte da igreja diz: ele vai voltar, então a gente não precisa trabalhar. E é aí que nesse sentido Paulo diz: quem não trabalhar, que não coma. Não é? Paulo ele escreve, né? Isso aí. Quem não trabalhe, ele escrevendo aí, quem não trabalhar, que não coma. Porque havia na comunidade alguns preguiçosos, indisponíveis, pessoas que não queriam, né, se dar no trabalho da vida, de batalhar a vida. De fato, se não me engano, ele escreve, a esperança do arrebatamento está em Tessalonicenses, e ele escrevendo o jovem pastor Timóteo, ele fala acerca desse problema também. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Então, a gente tem que saber lidar com essas nuances, tá certo? A mesma palavra que diz empreste. Mais bem-aventurado é aquele que, ao invés de emprestar, que dá. A mesma palavra que diz isso é a mesma palavra que diz para aquele que recebeu o empréstimo: pague seu empréstimo. Você tomou emprestado? Pague. Não fique se utilizando da misericórdia do outro para obter vantagem. Então a palavra de Deus ela é completa, não é? Nisso aí. Enfim, esse é o primeiro aspecto da verdadeira igreja, da igreja de Jesus Cristo, não é? E o texto prossegue aqui, que diz: com grande poder. Olha, outra característica da igreja: com grande poder. A igreja primitiva ela tinha poder. Quando ela orava, as coisas aconteciam. Não era uma oração em vão, uma oração que era religiosa, que era apenas o dissertar dos lábios, o falar muito, mas era uma oração que realmente
gerava poder, uma oração que gerava resultado. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Uma característica da igreja: poder, graça e pregação. Olha, 3 elementos aí. Era com grande poder que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. A pregação do Evangelho, não apenas o campo missionário no falar, mas em todas as áreas da vida, no falar também, no testemunhar também, testemunhando acerca de quê? Daquele fato glorioso da ressurreição de Cristo, que é justamente o ponto principal da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Se Jesus venceu a morte, não há nenhum outro problema que possa nos amedrontar. Quem vence a morte, vence tudo. Então, Jesus venceu a morte, nós estamos em Cristo, venceremos também. Esse é um dos pilares da fé cristã, a fé nessa ressurreição. E em todos eles havia o quê? Em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Graça, favor de Deus. Favor imerecido. É graça que a gente precisa. Muitas vezes a gente quer ser, digamos, a gente quer dizer a Deus que não necessita da graça. A gente quer se fazer um tanto como pessoas fortes. Nesse mundo, ser forte é algo glorioso. Ser forte, demonstrar força nesse mundo é algo que é visto como uma vantagem, como um prêmio. Alguém que é forte, ele é homenageado. Mas no reino de Deus é diferente, não é? No reino de Deus é graça que a gente precisa. A gente se enxergar como sendo necessitados, como sendo limitados, e essa graça vai ficando abundante. Quanto mais a gente solicita de Deus, mais a gente vai sendo cheio, tá certo? Eu só abro um parênteses aí para que a gente não se acomode com essa graça. Veja que a gente precisa, nós somos seres caídos, nós precisamos estar falando da tese e da antítese, do ponto alto e do ponto baixo, da vantagem e da desvantagem, no sentido de, toda vez que a gente recebe uma palavra, a gente tende a perverter aquela palavra. A gente corre sério risco de entender aquela palavra de forma equivocada e começar a desaplicar. Da mesma forma que eu falei do exemplo de Tessalonicenses, Paulo falando acerca da notícia do arrebatamento, que para uns causou esperança, para outros causou letargia, preguiça. Da mesma forma, é a gente aqui viver no que de fato significa a gente viver pedindo a Deus essa graça abundante. Pedir a graça de Deus é nos declarar fracos. É assim que o caminho, é assim que o discípulo deve andar, nessa consciência de fraqueza, que ele precisa ser abastecido e alimentado pela graça de Deus dia a dia. Porém, que isso não seja motivo para que a gente se torne indolente, fracotes, nesse sentido que eu estou falando, não é? Para que a gente não se torne uma pessoa inativa, uma pessoa preguiçosa ali que vive se escorando. Eu sou muito pequeno, pastor, é como o senhor diz, eu sou muito fraco, coitado de mim. E aí vai deixando de fazer o que deve ser feito. Comodismo, a palavra é essa, irmã, exatamente, o comodismo. O cristão não pode se acomodar. Então existem esses extremos aí, né? Note que para a gente viver bem espiritualmente, a gente precisa discernir sempre os dois pontos. Existem os dois limites, os dois extremos. A gente tem que andar ali no meio. E só o Espírito Santo pode nos permitir que a gente ande no centro. Nem 8, nem 80, não é? Nem esquerda, nem direita. Não é? Hoje não tem essa moda aí, né, partidária. É de direita, eu sou o certo, esquerda é o errado. Não. Jesus, ele quer que a gente ande pelo partido da verdade e da justiça,
do amor e da misericórdia. Esse deve ser o partido do cristão, não é? Lembrando agora também, na hora de votar, sejam conscientes, não é? Que a gente possa aplicar nossa vontade ali na urna, com consciência, com coerência, e votando em quem a gente acha que vai melhorar, né, a situação da nossa cidade agora. Enfim, esse é o segundo aspecto, tá certo? É o segundo aspecto. Havia abundante graça nos discípulos e eles davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder. Mais uma característica aí da verdadeira igreja do Senhor. A penúltima característica da igreja: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Olha aí a desigualdade. Quando a igreja de Jesus participa ativamente na sociedade, há menos desigualdade. Não é? Não existe um que esteja passando necessidade absurda, enquanto o outro está muito bem. A tendência é que haja um equilíbrio, tá certo? Lembrando o seguinte, mais uma vez, vamos lá. A gente precisa discernir como se dá esse equilíbrio financeiro e social, tá certo? Existe um certo movimento cultural que a gente conhece, que tenta invadir o nosso século, de alguns que defendem esse pretexto, dizendo que com a implementação desse sistema, nós vivemos um sistema capitalista, não é? Existem os antagônicos do capitalismo. Esses que defendem, que são contra, eles pregam essa igualdade, onde todo mundo vai ser igual. Mas vamos entender direitinho o que é ser igual. Ser igual conforme os esforços de cada um. Nunca vai se ter e nunca se deve ter uma comunidade idêntica, uniforme. Ela tem que ser única, tem que ter unidade, mas não uniformidade. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu esforço para conseguir aquilo que quer. Voltando ao que eu falei, não é justo que eu que me esforço mais, que trabalho mais, que busco mais, que me dedico mais, que renuncio mais, eu ter que perder isso tudo para alguém que nada faz, só porque a palavra aqui traz essa ideia de igualdade. Estou trazendo isso, tá certo? Eu espero que eu esteja sendo claro aí, né? Que os irmãos estejam compreendendo, que sempre vai haver uma certa diferença. Mas o que é que a palavra está dizendo? É essa disponibilidade, essa possibilidade, essa abertura de coração que a gente deve ter para, quando vermos alguém excessivamente necessitado, a gente ajude, abençoe nesse sentido, tá certo? A nossa obrigação é viver nesse espírito de doação, abençoando, nesse sentido aí que a palavra traz para nós. E esse penúltimo princípio aqui é que os irmãos, quando viam os outros excessivamente necessitados, os que tinham muito, eles se desfaziam de algumas coisas que eles tinham para abençoar os irmãos que assim estavam passando uma necessidade profunda, de forma que existia mais igualdade. É isso aí que Deus quer para cada um de nós. O egoísmo não vem de Deus, o egoísmo é uma condição carnal, o individualismo também é algo combatido por Deus. Deus quer que a gente viva nesse espírito de comunidade, distribuição e de igualdade, nesse sentido aí. Amém? Amém. E o último princípio aqui, que é que diz aqui, complementando o penúltimo, diz: e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É uma complementação aqui do primeiro, distribuíam aos pés dos apóstolos, não é? Uma confiança que a igreja tinha ali no apostolado, de forma que trazia os bens, traziam aquilo que eles tinham para o objetivo, né, com a finalidade de abençoar aqueles que
nada tinham, aqueles que estavam passando por uma severa situação de fome, não é? de privação. Então, uma das características, a última característica era essa, né? Esse coração disponível para, até se preciso, se desfazer de algo, quem tem excessivamente, que possa ainda doar um pouco para aquele que nada tem, para que ninguém na comunidade passe necessidade, não é isso? É nesse sentido aí, para não haver pessoas que passem necessidades. Isso é algo normal, algo coerente, algo fácil de entender. Não é admissível que diante da igreja de Jesus hajam esses extremos. Não hajam esses extremos. Essa é a vontade de Deus, é que a coisa seja mais distribuída, atendendo aos objetivos aí, né? E alimentando, trazendo igualdade mais igualdade dentro da igreja. Amém? Glória a Deus, queridos irmãos.